Vai começar o nosso aulão de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Então, quais os descritores e habilidades que trabalharemos hoje? Vamos lá! Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto e também reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato e ao mesmo tema. Vamos lá? Então, meus queridos, quero que todos nós saiamos hoje dessa aula com as seguintes habilidades todas em mente. Nós devemos reconhecer a ideia principal de um texto. Também deveremos identificar informações secundárias que sustentam ou detalham a ideia central. Vamos também justificar por que certos elementos são essenciais, principais ou acessórios, secundários. Vamos aplicar a análise em gêneros textuais variados, como notícias, narrativas, artigos, e também entender o que torna uma informação importante em um texto. As informações principais são as ideias mais importantes de um texto, aquelas que são essenciais para o entendimento do assunto. As informações secundárias, por outro lado, são detalhes ou exemplos que complementam as ideias principais, fornecendo mais detalhes ou contextualizando o tema. Para você entender melhor, vamos dividir o texto em dois. A gente capta a informação principal, que é a ideia central, a parte mais importante, e basicamente o restante das informações vão servir de base para a informação principal. Então elas são as secundárias. Pois bem, já vamos cair logo num exemplo de um parágrafo onde a gente já vai começar a praticar essa diferença. Qual a diferença? Essa já de destacar a informação principal e já também identificando o quê? As informações secundárias, aquelas menos importantes para o texto. Vamos lá. Exemplo 1. Notícia sobre desmatamento na Amazônia. Título: Desmatamento na Amazônia atinge maior taxa em 15 anos, aponta a INPE. O desmatamento na floresta amazônica aumentou 22% no último ano, atingindo 13.235 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, esta é a maior área devastada desde 2010. A expansão descontrolada da agropecuária e a extração ilegal de madeira são apontadas como causas principais. O relatório destaca que 67% da destruição ocorreu em terras públicas não destinadas, áreas críticas para a grilagem. Especialistas alertam que o ritmo atual inviabiliza a meta brasileira de zerar o desmatamento até 2030. O impacto inclui perda de biodiversidade, como ameaça a 600 espécies endêmicas e aumento de emissões de gás carbônico, equivalente a 500 milhões de toneladas. Então, todos entenderam? Eu acho que sim. É um texto bem objetivo, bem claro, com a sua intenção bem definida de informar. Nós fomos informados através desse texto que o desmatamento na floresta amazônica vem causando um enorme prejuízo para o nosso país. Pois bem, mas vamos analisar a informação principal. Onde podemos identificar a informação principal desse texto? E depois, como encontrar informações secundárias? Na próxima cartela, já vem a informação principal localizada e algumas informações secundárias para a gente ver como que funciona essa identificação. Vamos lá! Então, em negrito já temos a informação principal. Qual é a informação principal? O desmatamento na floresta amazônica aumentou 22% no último ano, atingindo 13.235 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025. Então, essa é a nossa informação principal. A parte mais importante do texto é essa informação que esse veículo quer me trazer. Então,
eu absorvendo, assimilando essa informação, já está, né, bem orientada essa minha leitura. Se eu entender isso, ok. Mas como o texto ele tem uma extensão maior, ele vai trazer mais dados, mais informações para embasar essa informação principal. E aí eu sinalizei duas informações secundárias que servem de base para essa principal, que estão em vermelho. Por exemplo, a expansão descontrolada da agropecuária e a extração ilegal de madeira são apontadas como causas principais. Então, esse é o primeiro exemplo de informação secundária porque ela traz motivo para o desmatamento. Então, se ela é um motivo, tem uma causa. E a causa é uma informação principal, que é o desmatamento. O desmatamento está acontecendo. Isso é a centralidade do texto. O motivo já é mais secundário. Não vai mudar o fato do desmatamento. Então, por isso, é uma informação secundária. Temos outra também aí sinalizada. Especialistas alertam que o ritmo atual inviabiliza a meta brasileira de zerar o desmatamento até 2030. Então, o desmatamento ele implica em consequências, mas essas consequências vêm do desmatamento. Então, o desmatamento continua sendo a parte principal. A consequência dele inviabiliza, né, uma meta do governo, mas é só uma meta. É mais um motivo pelo desmatamento. Então, também uma informação secundária do texto. Por isso, temos aí bem claro o que é informação principal e informações secundárias em um texto. Mas, professor, isso foi uma notícia, um texto jornalístico? Acho que é um pouco fácil identificar a informação principal das secundárias. E num texto literário? Sim, num texto literário vai envolver mais leitura, mais concentração. Porque um texto literário ele não tem tanta seriedade no que diz respeito às informações lineares, de uma maneira cronológica, tudo bem explicadinha, não. O texto literário ele tem outra preocupação, que é narrar, que é contar histórias. E quando se conta uma história, se conta da maneira como você quer. Então, o texto literário ele tem essa característica, mas também tem informação principal e também tem informações secundárias. Vamos analisar. Fragmento de O Espelho, Machado de Assis. Jacobina, recém-nomeado alferes, via no espelho não mais o simples cidadão, mas um homem investido de autoridade e dignidade. O quarto era modesto, com um lavatório de madeira escura e a moldura de prata refletindo a luz de uma vela. A transformação era essencialmente interna. Seu olhar agora exigia respeito, e os ombros erguiam-se numa postura militar. Ele recordou a cerimônia naquele mesmo dia, a bandeja de prata oferecida pelos vizinhos e as palavras do coronel. A farda faz o soldado. O espelho tornara-se o símbolo de sua nova identidade social, que o fazia esquecer sua origem humilde. Quando a vela se apagou, Jacobina acordou do sonho, mas a imagem na penumbra persistiu como um fantasma de si mesmo. Então, temos aí o nosso texto literário, que não tem, como eu falei, uma preocupação de expor uma informação mais objetiva, muito clara, não. Ele trouxe os dados, os fatos, e aí cabe a nós o que? Organizar na nossa mente. Mas também tem informação principal e secundárias. Onde está a informação principal? E onde estão as secundárias? Na próxima cartela você vai ver. Pois bem, em negrito temos aí a informação principal. Jacobina, recém-nomeado alferes, via no espelho não mais o simples cidadão, mas um homem investido de autoridade e dignidade. Isso aí resume esse parágrafo, gente. Por que resume? Porque é a informação principal. É o que há de mais importante nesse parágrafo para nós entendermos do que está falando. E aí, nas informações secundárias, vem informações extras, informações acessórias para a gente compreender o que a gente já entendeu na principal. Por exemplo, teve uma transformação essencialmente interna. O seu olhar exigia respeito. Esse exigir respeito
já é uma consequência do quê? Da nomeação dele. E o espelho se tornara símbolo de sua nova identidade. Isso é consequência de quê? Da informação principal lá já localizada. Compreenderam? Mas em textos mais densos, textos mais objetivos, também é tranquilo de localizar informações principais e secundárias. E se, por exemplo, eu trouxer um mapa mental, uma estrutura mais diferente de um texto, a gente consegue identificar a informação principal e secundárias? Acho que sim, vamos lá. Ciclo da reciclagem, economia circular em ação, coleta seletiva, pontos de entrega voluntária atendem 18% da população urbana. Triagem, materiais são separados por tipo, plástico, vidro, metal. Transformação, resíduos são processados e reinseridos na cadeia produtiva. E aí, vamos identificar a informação principal das secundárias? Então, a informação principal aí é o ciclo da reciclagem. O ciclo da reciclagem, ele já traz uma economia circular em ação, que é o que o quadradinho azul está explicando. Isso daí é a nossa informação central do mapa. Todo o resto é secundário. São explicações de quem? Do próprio ciclo da reciclagem. Como é a coleta seletiva, como é feita a triagem, como é a transformação. Tudo isso vem do ciclo da reciclagem. Isso não existiria se não existisse primeiro o ciclo. Então o ciclo, quadradinho azul, é a informação principal do mapa e os outros 3 quadrados são secundários. Agora, já adentrando em novas habilidades, vamos observar os fundamentos de análise de opiniões. Porque, como eu disse no início, nós vamos analisar opiniões diferentes sobre o mesmo fato. Isso existe, é possível e é muito comum. 2 ou 3 ou mais pessoas terem opiniões diferentes sobre uma mesma coisa. Mas vamos analisar a primeira teoria para entender como que funciona a opinião, porque ela tem elementos estruturais. Primeiro, tese. A declaração principal que você defende ou investiga. É uma afirmação específica, controversa e que requer sustentação. Temos também argumentos, razões lógicas que apoiam a tese, estruturam a defesa em pontos claros e articulados. Evidências, dados, fatos ou exemplos que validam os argumentos, tornam a defesa empiricamente verificável. Viés, influências subjetivas que comprometem a objetividade da tese, argumentos ou evidências. Mas, professor, como que esses elementos se relacionam? Vou te explicar de uma maneira bem fácil. Porque há uma hierarquia entre esses elementos. Tudo surge com a tese. O seu pensamento, a sua imaginação. Qual direcionamento você dá para a sua forma de pensar? Ah, eu defendo isso. A partir de hoje, eu defendo tal situação. Isso é a tese. Começou, a sua opinião. A sua tese vai vir sustentada por quem? Por argumentos, por base científica, dados, estatísticas, leituras, referências, fontes, etc. E depois, os seus argumentos precisam ser sustentados por quem? Por evidências, fatos concretos, fatos que existem e que podem ser verificados. Não adianta a sua evidência ser uma coisa que só você conhece. Precisa ter verificação, precisa ter uma base coletiva. E só uma observação. O viés pode corromper qualquer etapa dessa cadeia. Se você tiver o viés mais direcionado, a sua tese já vai começar estranha, os seus argumentos você vai ter que forçá-los e as evidências não vão ser tão evidências assim. Então, vamos seguir essa hierarquia. Tese que você defende, argumentos com dados, informações, estatísticas precisas e evidências, fatos verificáveis, certo? Agora chegou aquele momento. Vamos exercitar! Questão 1. Leia os 2 textos sobre inteligência artificial na educação. Texto A. A IA personaliza o ensino.
adaptando-se ao ritmo de cada aluno. Estudos mostram aumento de 30% na retenção de conteúdo quando plataformas adaptativas são usadas. Texto B. A IA reproduz desigualdades ao priorizar padrões de alunos privilegiados. Dados indicam que 60% das escolas periféricas não têm infraestrutura para essas tecnologias. As posições distintas entre os textos referem-se principalmente a validade científica dos estudos citados, B. O impacto social da IA na educação, C. A eficácia técnica das plataformas adaptativas e D. A origem geográfica das pesquisas mencionadas. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, qual é a resposta correta? É a letra B, o impacto social da IA na educação. O que precisaríamos fazer para responder correto? A questão é o seguinte, temos duas opiniões diferentes, mas sobre o mesmo fato, que é o impacto social da IA na educação. Temos o texto A, que é a primeira opinião, que fala sobre esse impacto, e o texto B, que é uma segunda opinião, que fala sobre esse impacto. Falam de maneiras diferentes, mas todas do mesmo fato, o impacto social da IA na educação. Vamos para a questão 2. Analise as opiniões sobre redução da maioridade penal. Posição 1. Reduzir a maioridade penal é essencial para combater a violência juvenil. Países como Estados Unidos mostram quedas de até 25% em crimes cometidos por adolescentes após mudanças similares. Posição 2. A redução ignora causas socioeconômicas da violência. No Brasil, 85% dos adolescentes infratores vivem abaixo da linha da pobreza, exigindo políticas públicas integradas. A diferença central entre as argumentações está em a comparação com modelos internacionais, B. A interpretação dos dados estatísticos, C. A priorização entre punição e prevenção e D. O foco na faixa etária dos envolvidos. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Então, qual a resposta correta da nossa questão 2? É a letra C, a priorização entre punição e prevenção. Temos aí opiniões distintas, diferentes, divergentes. Enquanto uma vê com bons olhos, vê como de maneira positiva a redução da maioridade penal, a outra já aborda outros temas, outras situações polêmicas e sensíveis. Então não é tão positivo assim para ela reduzir a maioridade penal. Então a diferença central entre essas duas é a priorização entre punição e prevenção. Acertaram? Vamos para a questão 3. Leia o texto sobre biodiversidade amazônica. A floresta amazônica abriga aproximadamente 10% de todas as espécies conhecidas do planeta, incluindo 2.500 tipos de árvores e 30.000 plantas vasculares. Estudos recentes indicam que 17% da floresta original já foi desmatada, principalmente para a expansão agropecuária. Essa perda ameaça não apenas ecossistemas locais, mas também o equilíbrio climático global, devido ao papel crucial da região como sumidouro de carbono. A parte em negrito do texto tem a função de apresentar dados estatísticos complementares, B, introduzir uma causa histórica do desmatamento, C, expressar a informação central e sua consequência universal, e D, exemplificar impactos regionais específicos. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Pois bem, qual o gabarito da nossa terceira questão? É a letra C, expressar a informação central e sua consequência universal. Ou seja, temos aí um exemplo de informação principal extraída de um parágrafo e uma informação secundária que é geralmente uma consequência do impacto da primeira. Espero que tenham acertado. Então, depois do primeiro momento de exposição e depois das questões, vamos para aquele momento. O que aprendi hoje? Aprendemos que temos duas habilidades que precisamos compreender para arrebentar nas provas, nas aulas e nos simulados, que são: como assim, professor? Primeiro a gente precisa identificar informação principal e depois as secundárias em textos. E depois a gente precisa também analisar tudo o que acontece de forma clara em opiniões. Como assim opiniões, professor? Há opiniões diferentes sobre o mesmo fato. Um fato pode originar vários olhares, vários pontos de vista, e precisamos identificar onde essas opiniões são diferentes e também se
tivermos contato só com as opiniões, precisamos identificar de que fato elas surgiram. Ei, estudante, curtiu a aula de hoje? Então, que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para quem? Para você. Vem muita coisa boa por aí para reforçar e expandir ainda mais o seu aprendizado.